Eu estou calado e tudo que eu falo, enquanto eu falar, é só para que eu entenda ainda melhor o que este cara está me ensinando. É por isso que eu gosto muito da definição de que a leitura é um sonho dirigido, assistido, né? É um sonho acordado dirigido. Essa é a definição. Um sonho acordado dirigido. Eu estou acordado, mas é como se eu estivesse sonhando. E eu estou deixando que o autor me guie nessa jornada. Ou seja, como se eu fosse o passageiro de um carro. E a gente estivesse numa viagem. Eu comecei a ler um livro, eu entrei numa viagem com esse cara. Então eu comecei a ler o livro do Anselm Grum, monge beneditino. Anselm Grum, monge beneditino, pegou o volante, eu sentei no banco do passageiro e ele vai me mostrando as coisas. E eu vou questionando somente para entender ainda melhor. Olha, aquela árvore é uma árvore de 200 anos atrás. Nossa, mas o que tem de tão especial naquela árvore? As minhas perguntas são todas para entender mais sobre esta verdade que ele está me apresentando. O livro pode ser mentiroso, o livro pode ser contraditório, o livro pode ser ruim, mas a minha postura não é essa. Não até que eu tenha terminado e entendido tudo o que o cara me disse. Eu preciso considerar que ele está sendo honesto e que ele sabe o que está falando até o final do livro, somente quando eu vou finalmente questionar se aquilo é verdade ou mentira, se eu tiver compreendido o que ele disse. Então, isso daqui é muito importante para a gente dar um passo para trás e entender como eu escolho os livros que eu leio. Porque, veja, se eu vou entrar em um livro com essa postura e não com a postura de quem tem que ler o livro, de quem é obrigado a ler um livro, de quem... Não. Como eu estou entrando com a postura de me interessar, eu preciso de fato de um tema de interesse. É por isso que na minha mesa você vai ver esse monte de livros. Então tem esse monte de livro aqui, mais esse monte de livro aqui, mais um monte de livro aqui. Por quê? Porque é o meu interesse que guia a minha leitura. Somente isso. Ou seja, eu não estou preocupado em terminar todos os livros, eu não estou preocupado em começar um livro e abandonar ele, eu não estou preocupado em ler um livro de cada vez. Eu vou ler 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque o que me guia na minha leitura é o meu interesse. Então, por exemplo, eu peguei esse livro para ler e eu fiquei tão interessado nele que eu tive que ir do começo ao fim. Porque esse livro estava muito bom, me prendendo demais o interesse. Tanto ele é tão bom que eu coloquei ele no nosso clube do livro, inclusive. Quando eu peguei esse livro e fui até o final, eu fui até o final porque o meu interesse me levou até o final. Eu queria saber mais, eu queria entender o que ele estava dizendo. Isso faz com que eu memorize muito mais coisas, eu absorva muito melhor. E o mais importante de tudo, faz com que o diálogo seja muito melhor. E quando o diálogo é muito melhor, eu aprendo muito mais. Porque o que guia o aprendizado de um aluno é o interesse dele. É só você lembrar de todas as aulas que você fez na tua vida, os professores que você mais gostou. Você vai ver que os professores que a gente mais gosta na vida são os que melhor fazem com que a gente se interesse pelo que eles ensinam. Então, normalmente, a gente vai gostar mais de um professor de uma matéria que a gente já gosta, e normalmente nós vamos gostar muito mais daquela matéria por causa daquele professor também. Então, a minha postura eu não tenho uma regra de eu começo esse livro e depois aquele, uma fila de livros. Eu não tenho lista de livros. No Clube do Livro existe uma lista para a organização dos alunos. Tem 6 meses, nós vamos ler 6 livros. Mas essa lista é só porque uma atividade em grupo exige uma lista. Mas individualmente, você não deve ter lista de nada de leitura. Você deve se deixar levar pelo seu interesse. É por isso que hoje eu não tenho nenhum tipo de planejamento de leituras. Tudo o que eu tenho, e aí é onde eu acho que você deveria colocar a tua atenção, é objetivos de vida. Então, por exemplo, vou pegar um objetivo que acho que todo mundo tem, que é um objetivo fraco, mas é útil. O objetivo de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro no mundo, né? Ganhar dinheiro é um objetivo. Então, o objetivo ganhar dinheiro faz com que eu leia determinadas coisas. Por exemplo, eu li Expert Secrets por causa do objetivo de ganhar dinheiro. Mas eu também tenho o objetivo, por exemplo, de entender melhor como eu funciono, como o ser humano funciona. E é isso que me colocou para ler Um Guia para os Perplexos, este outro livro aqui. Então,
O que você tem que ter é objetivos. E os objetivos independem dos livros. Os livros surgem como auxiliares aos seus objetivos. Por que eu leio tanta literatura? Primeiro porque eu acho divertido. Literatura, livro de ficção, é gostoso de ler. Agora, eu leio também porque eu sei que eu preciso de cultura. E um dos objetivos da minha vida é ter cultura. Um jeito de ter cultura é viver experiências. Mas eu vivi muitas experiências na minha vida, mas eu não vivi várias outras experiências, ninguém vive todas as experiências possíveis, que eu sei que eu só vou ter uma noção se eu ler a literatura. Então a literatura passa a cumprir um objetivo na minha vida. E veja, quando eu falo de objetivo, eu estou falando de coisas completamente aleatórias da tua cabeça, ou seja, você não precisa ter um objetivo utilitarista de fazer algo ser produtivo. O objetivo pode ser entender como funciona o jogo do futebol. Eu compro um monte de livros de futebol. O objetivo pode ser educar meu filho. O objetivo pode ser descobrir como a cabeça das mulheres funciona. Eu sei lá. Você pode definir o objetivo que você quiser.